A paz do Senhor Jesus. O que nós temos visto é que a maioria das pessoas hoje, grande maioria, como foi feita uma pesquisa pela USP de São Paulo, onde 59% da população brasileira sofre de algum tipo de ansiedade, diversos níveis, mas sofre de alguma forma. E eu creio que através desse sofrimento elas estão tentando colocar para fora de alguma forma. As lutas, pelos seus ideais, por aquilo que elas acreditam, elas têm ultrapassado o limite do bom senso, do respeito, da honra, da consideração e principalmente do amor. As pessoas têm buscado justiça, mas infelizmente o que têm encontrado é vingança nos próprios corações. Dizem que procuram amor, mas acabam encontrando ódio, e até aquelas que lutam contra aquelas outras pessoas, que elas dizem que têm ódio, elas lutam também com ódio. Então, ódio de um lado e ódio de outro. Nós não estamos vendo mais aquela paz, aquela tranquilidade, uma luta sadia por ideias, por propósitos, por objetivos. Os outros parecem se tornarem agora nossos inimigos, de alguma forma. E eu creio que esse tipo de atitude que as pessoas estão tomando estão afastando famílias, membros das mesmas igrejas, das mesmas entidades, das mesmas comunidades. E o ser humano está ficando cada vez mais isolado, atrás desses próprios conflitos que muitas vezes nem sabe o que é. Eu creio que já existe dentro do ser humano hoje em dia, porque a luta e a briga por ser feliz, por buscar paz, e na realidade essa luta pela paz acabam guerreando pela paz, parece até antagônico, mas é uma verdade. Você luta pela paz e usa a guerra para encontrar a paz. Luta contra a violência, usa a violência contra a violência. E não é o que a palavra de Deus diz. Mas o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, que ele olhava a população lá de Jerusalém como ovelhas que não tinham pastor, cada um para um lado. Ou seja, eles não estavam em volta de um mesmo objetivo, de um mesmo propósito. Mas como estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo, se os interesses são diversos, as pessoas são diferentes? Somente o amor de Deus pode fazer isso. Somente Jesus Cristo, com seus exemplos e a sua palavra, pode fazer isso. Mas as pessoas não querem nem Jesus como seu Senhor, só querem Jesus como Salvador. Isso parece clichê, mas muita gente tem falado isso, mas é uma grande verdade. Porque a busca pela satisfação pessoal, pela felicidade, a busca pela realização pessoal, ela tem extrapolado tantos limites quando as pessoas não conseguem essa satisfação, não conseguem seus objetivos, elas começam a atacar os outros como se os outros fossem culpados por aquilo que elas não conseguem. E o pior é que grupos vão se formando em torno desse sentimento, mais ódio, mais rancor, mais raiva, tem acontecido. Mas o Senhor Jesus, ele dá uma clareza com relação a isso. Ele diz assim, se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. O que ele quer dizer com isso? Que se nós não entendemos bem quem está guiando a nossa mente, o nosso coração, os nossos objetivos, nós vamos parar onde essa pessoa está e nós não sabemos onde ela está. Mas hoje as lutas, esses conflitos têm sido tão grandes que têm conturbado a mente das pessoas. Esses conflitos têm causado ansiedade, depressão e, infelizmente, até via de fato, brigas mesmo entre familiares, amigos, colegas de próprias corporações, e tem se afastado pessoas, não uma das outras apenas, mas de si mesmo. E tem perdido sempre. E um dos frutos do Espírito Santo é o equilíbrio, o domínio próprio e a mansidão. Mas se a gente entender aquilo que o Senhor Jesus quis dizer, se um cego guia outro cego, acabam os dois caindo no abismo. Hoje em dia parece que existem muitos cegos e os outros cegos acabam indo atrás desses cegos. E esses cegos, infelizmente, estão à nossa porta, na palma da nossa mão, na nossa frente, nas telas, nas televisões, nos computadores, nos tablets, nos telefones, porque as pessoas estão seguindo apenas pessoas que dão alguma orientação ou outra, mas sem ter uma profundidade, sem ter uma formação para isso. Tem tido muita informação, mas pouca formação,
é o que nós temos visto. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, como quebrar isso? Como eu posso ter uma direção realmente para alcançar essa paz interior, acabar com esse conflito, e eu acabo jogando para as outras pessoas o sentimento que eu tenho. Eu fico com ódio das outras pessoas quando elas não pensam como mim. Né? Então, toda pessoa, todos que vivem de uma forma diferente da minha, ou pensam diferente de mim, a pessoa tem um ódio de maneira gratuita. E isso é ruim. Né? E nós devemos entender o contraditório e até dialogar, ter conversa. Mas não a ofender como está acontecendo. Né? E infelizmente está acontecendo em muitos lugares. Como resgatar essa unidade que o Senhor Jesus tanto pediu lá em João 17, ele diz assim: Pai, aperfeiçoa-os na unidade. Assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1,10, diz assim, que todos têm o mesmo parecer, o mesmo objetivo, né? Falem a mesma coisa. Como é possível isso numa sociedade tão diversificada? É simples. É quando nós temos por base o amor, a consideração e o respeito ao próximo, assim como o Senhor Jesus tinha. E é só avaliar o seguinte: por que eu estou atacando o meu próximo? Por que eu estou com tanta raiva, estou com tanto ódio? De onde provém tudo isso? É só porque o outro tem uma ideia diferente da minha? Não, não é isso. É porque na realidade esse ódio já existe dentro da pessoa e ela só quer encontrar um amuleto para justificar aquele manquejar, vamos colocar assim. Essa é uma grande verdade. Então nós precisamos entender primeiro de onde vem esse ódio, das minhas frustrações financeiras, familiares, profissionais, espirituais. E aí por isso eu vou pegar qualquer coisa agora e descarregar sobre outras pessoas? Não creio que seja essa a saída, não creio que seja essa a solução. Eu creio que a solução está em uma autoanálise através da palavra de Deus. O que o Senhor Jesus ele fala? Que nós devemos amar o próximo como nós mesmos. E lá em Mateus 7,12, estou dando muitos exemplos bíblicos, porque a nossa base tem que ser a palavra de Deus. Quando tudo se perde, não podemos deixar de perder a direção da palavra. Diz o seguinte, que tudo aquilo que eu desejo que as pessoas façam comigo, eu tenho que fazer com elas. O que significa? Se eu desejo respeito, se eu desejo ser honrado, se eu desejo ser acolhido, ser compreendido, eu também tenho que respeitar, eu tenho que honrar e eu tenho que acolher. Mas quando eu não faço isso, eu quebro esse mandamento. E o Senhor Jesus disse que este é o princípio de todos os mandamentos. Fazer aos outros o que eu gostaria de que fizesse comigo. É muito importante isso. Nós sempre olhamos as outras pessoas sob a nossa perspectiva, a nossa vida, e nunca a partir da perspectiva do outro. Isso chama-se falta de empatia. E o pior de tudo, quando eu não tenho uma atividade efetiva para resolver isso, isso também se chama falta de compaixão. E a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Quando eu olho, quando eu acuso, quando eu aponto, quando eu faço um juízo temerário, quando eu não me preocupo se eu estou difamando ou caluniando alguém, como aconteceu muitas vezes através de fake news, e aí ainda justificamos o seguinte: não, mas nós temos que combater o mal. Mas não se combate o mal, com mentiras, com raiva e com ódio. Então, o meu conselho que eu dou para você, através desse vídeo, dessa pequena amostra, é o seguinte: vamos seguir o Senhor Jesus Cristo, que mesmo morrendo na cruz, sendo apedrejado, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O de Estevão, que também sendo apedrejado, primeiro mártir lá em Atos dos Apóstolos, disse: Pai, não nos impute esse pecado. O apóstolo Paulo também compreendeu isso depois e disse que o amor não busca os próprios interesses, não é ciumento, não arde em ciúme. Então é importante nós entendermos isso. O nosso próximo é próximo mesmo. É aquele que deve esperar o alvo do amor de Deus na vida dele, e nós devemos ser a mão de Deus para a vida do nosso próximo. Então vamos deixar todo o rancor, todo o ódio, aprender a ter equilíbrio. O equilíbrio, que equilíbrio é esse? É o equilíbrio do Espírito Santo. É a paz interior que só o Senhor Jesus pode nos dar. Respeite o próximo, tire todo o ódio, pare de justificar a raiva, o ódio, a angústia, as frustrações que se tem. Infelizmente, quando você abre até os olhos de alguém, confronta com a mentira que ela está fazendo, ou com algo que ela está compartilhando de ruim, ela fica com mais raiva. Não pode ser isso. Infelizmente, Estevão, quando ele olhou para o céu e viu o Senhor Jesus assentar de pé ao lado, à direita do trono de Deus, e ele pede ainda para que o Senhor não lhes impute esse pecado, ou seja, que eles estavam apedrejando, matando o inocente, um homem cheio de Espírito Santo, eles ficaram com mais raiva ainda. Então, que nós não sejamos alvo dessa raiva do diabo, a raiva maligna,
que, infelizmente, quando as pessoas querem nos ajudar, melhorar o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, nós não vamos ficar com ódio dessa pessoa aí, não vai ter nada que aplaque esse conflito. E esse conflito só pode acabar com a paz de Jesus Cristo, com o amor de Deus e com a alegria, a graça, a comunhão do Espírito Santo. Comunhão significa unidade, significa compreender, significa abraçar, significa respeitar, mesmo que às vezes não entenda. Então pare de seguir várias vozes, como ovelhas que não tem pastor. Ouve uma voz aqui, vai outra ali, vai outra lá. Não, nós temos um pastor que é Jesus Cristo, está na palavra de Deus. Isso serve para mim, serve para você, para pastores, para novos convertidos, para todas as pessoas, inclusive quem não faz parte de religião nenhuma. O amor, ele vence quando nós entendemos o que é o amor. Então vamos procurar saber o que é o amor e buscar realmente essa paz em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e abrace Jesus Cristo, né, nesse momento que você está ouvindo, para que Ele também te abrace, para que você possa alcançar essa paz, essa alegria interior que o Senhor sempre preparou para mim e você. Quando o Senhor Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, é essa vida abundância. As pessoas confundem isso com dinheiro, com negócios, não, com conquistas, não. Essa vida abundante é esse rio de água viva que flui do nosso interior quando nós cremos em Jesus Cristo. Então que o Senhor possa trazer essa paz, essa alegria para você, para a honra e glória do nome do Senhor e acabar com esse conflito que não está externo, não está em volta, que está dentro de cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.